Olá pessoal, iniciando o nosso trabalho como desenhar olho realista, vamos iniciar aqui pela nossa pupila. Eu vou trabalhar ela pintando completamente de preto, já que é a parte mais escura do olho, né? Essa parte requer um preenchimento total. Eu estou fazendo uso do lápis HB número 06, graduação 06, que é um tom um pouco mais escuro, né? Até mesmo para ficar um visual melhor no vídeo. Tá certo, pessoal? Em relação à luz. Estou aqui usando a minha borracha Mono Zero 2.3 milímetros, tá? Essa eu vou usar no decorrer do vídeo para corrigir alguns defeitinhos. Agora eu volto ali, corrigindo, dando um arremate. Beleza. Agora passamos, pessoal, para nossa íris, tá? A íris, pessoal, ela exige um pouco mais de cuidado, já que não é simplesmente pintar. Você vai ter que fazer todo um trabalho ali de luz, tá? Fazer uma marcação, deixando aqui uma parte em branco, tá, pessoal? E essas duas partes em branco, a gente vai praticamente desenhar o brilho, porque a gente vai trabalhar em volta desse brilho para que tenha o contraste necessário que a gente quer, né, para chegar no nosso realismo. Trabalhando, pessoal, lembrando que essa parte de cima da íris, essa parte superior aqui do olho, é sombra, né, por conta da pálpebra, cílios, etc. Então vamos acentuar um pouco mais o grafite. Venho aqui trabalhando as partes abaixo, né, desse brilho, dando um degradê, dispensando um pouco menos de grafite para que não fique tão escuro. Para esfumaçar, eu gosto muito de usar esse tipo de material, esse pincel número 18. Ele tem uma cerda um pouco comprida e ele é bem macio, então eu sugiro que corte ao meio, né, para você ter uma melhor dissolução, digamos assim, do grafite. Eu particularmente gosto bastante desse tipo de pincel, não importa a marca, né, o importante para mim é o tamanho, o milímetro dele, então eu gosto de trabalhar dessa forma. Uso bastante também o papel, mas esse pincel ele dá um toque mais suave, ainda mais tratando de olho, né, pessoal? A gente sabe que o nosso olho, ele é como se fosse um gel, né? Então a gente tem que trabalhar essa questão do tridimensionalismo sem perder a naturalidade do trabalho, ainda mais se tratando de olho realista. Trabalhando aqui sempre por volta, né, deixando a parte central do olho menos em destaque. A gente vai jogando todo aquele grafite que a gente distribuiu ali nas laterais, a gente vai jogando em forma de degradê para o interior. Aí a gente vai trabalhando todos os pequenos e mínimos detalhes. Trabalhando aqui as bordas, né, distribuindo um pouco mais de grafite, escurecendo um pouquinho mais, para ele dar um certo contraste com aquela parte branca do olho, do globo ocular, né, e isso vai dar uma certa altura, uma questão de tridimensionalismo mesmo, como se o olho estivesse saltando do papel. Fazendo com todo cuidado toda aquela marcação, né? Aquelas manchinhas, aquelas ranhuras que há dentro do olho, né? E sempre trabalhando, pessoal, nessa questão aí de esfumaçar para suavizar, para não deixar aquela grafitada que a gente fala, né? Aquele batido do lápis. Eu estou usando agora, pessoal, essa borracha, eu gosto muito dela. Ela é 6.6 milímetros. É uma borracha bastante eficaz porque ela, no máximo, ela vai ali arredondar as pontas. Para quem quiser, vocês podem cortar chanfrando, né, essa borracha para trabalhar ali a questão de traços mais finos, né? Aí porque vocês podem fazer traços também com a borracha. Eu utilizo a Mono Zero. Trabalhando agora, pessoal, essa parte aqui, ó, os detalhes do interno desse cristalino, tá? Aquela parte móvel do olho, vamos dizer assim. E trabalhando de uma forma nem tanto uniforme, nem tanto arredondado,
né? Com isso a gente vai fazer com que cause aquela impressão de movimento do olho, né? Sempre suavizando os traços, sempre dando aquela dissolvida. Tudo que a gente vai fazer dentro desse olho, vamos trabalhar ali o degradê. Fazendo aqui uso da borracha Mono Zero, que é mais fina, né? Eu vou trabalhar aqueles riscos, né? Aquelas ranhuras que a gente tem dentro do olho, em contraste com a cor do olho, independente da cor que ele seja. Azul, verde, né? Castanho. Nesse caso, eu tô trabalhando grafite, mas eu estou fazendo um olho mais castanho, digamos. Então eu vou distribuir um pouco mais de grafite. Pode trabalhar de forma desuniforme, não precisa ser aquela coisa regrada, risquinho do lado de risquinho. Fazendo aquelas pequenas imperfeições, que é o que dá todo o realismo no trabalho. Suavizando aqui, agora corrigindo, dando aquele rematezinho com lápis. Né? Trabalhando uns pontinhos, algum pontinho que a gente tem dentro do olho. Se você perceber, se você olhar o seu olho mesmo no espelho, você vai perceber que tem umas manchinhas. Vou trabalhar aqui com a lapiseira 07, os detalhes mais finos, né, onde o lápis não alcança, o mais apontado que ele esteja. Então são aqueles detalhes mínimos, mas que faz toda a diferença. Com a Mono Zero eu venho fazendo uns pontinhos também, juntamente com os risquinhos, para dar aquele contraste de brilho, de luminosidade. A gente não pode deixar esse olho opaco, então tem que explorar muito por ser uma parte úmida, 100% de brilho e sombra, né? Fazendo a nossa íris, né? Os arremates finais, dando aquele acabamentinho. Lembrando que o menos é mais, explore os detalhes, mas não procuram não exagerar muito nos detalhes, só aquilo que for necessário para dar naturalidade. Agora começamos aqui a marcação, né? Lembrando que temos os cílios, então dentro dessa íris, onde distribui a sombra, vamos fazendo ali a sombra da nossa marcação, né? Que a gente já tem ali dos cílios. Vamos trabalhar agora as laterais, né? Porque a gente vai trabalhar esse interior ali do globo ocular, trabalhando a parte de cima, lembrando que a parte de cima é mais alta, então ela projeta a sombra para dentro do olho. Isso vai dar profundidade, isso vai dar altura ao mesmo tempo, automaticamente sombra e luz. Trabalhando aqui o mínimo, pessoal, de grafite possível nessa parte branca, que a gente é interessante para a gente fazer só a sombra, né? Só a marcação de sombra, já que por sua vez essa parte do olho é branca. Não podemos esquecer das partes úmidas, né, do olho, aquelas partes, né, abaixo do olho ali. Então a gente vai trabalhar sempre espalhando o grafite, que a gente vai trabalhar basicamente esfumaçado com aquele que sobrou, né, do grafite no nosso pincel. E trabalhando aqui com a borracha os brilhos. Sempre lembrando das partes altas, superior ao olho, questão de pálpebra, então a gente sempre vai estar trabalhando essa questão das sombras.
Eu bato nessa tecla porque eu vejo muito trabalho que o pessoal faz, só que na hora de distribuir, a fazer o preenchimento, esquece desse detalhe e fica o olho completamente branco. É claro que se leva em consideração aonde está ali a sombra, né? E a gente vai desenhar aqui algumas veias, vamos dar uma esfumaçadinha, uma suavizada com o pincel. Agora vamos trabalhar o outro lado, né, digamos assim, dessa íris, fazendo basicamente o mesmo trabalho. Claro que respeitando os formatos, né? Vamos trabalhar, pessoal, aquela membrana, né, lacrimal, aquela parte avermelhada do olho, como se fosse uma carne exposta, vamos dizer assim, né, aquela parte avermelhada. Lembrando que ali a gente tem que respeitar a questão da altura, que é um pouco diferente em relação à superfície do globo ocular, né, como se ela estivesse acima. Então ela vai ter uma questão de iluminação diferente, uma questão de textura diferente, automaticamente o brilho diferente, mas sempre respeitando os formatos. A gente vai trabalhar bastante as marcações de linhas laterais, lembrando que o desenho realista não tem traço, então a gente vai marcar as linhas laterais, sombreá-las, de forma que elas demonstrem altura, relevo, né, na questão da disposição do trabalho. Isso, claro, trabalhando toda a questão do realismo e naturalidade. Trabalhando a questão do esfumaçado, sempre jogando para dentro do olho, sem tocar na íris, tá, pessoal? Porque ali só o que vale é essa parte externa que a gente está trabalhando. Então todo o sombreamento ela vai ali para dentro, né? Até mesmo para uma questão de visão, né? Agora vamos trabalhar aqui a questão do brilho, né? Lembrando que toda essa parte é muito úmida, então a gente tem que contrastar muito bem a questão do grafite, a distribuição, para a gente ter essa relação de luz e sombra e brilho, dando aquela naturalidade na questão da umidade. Trabalhando aqui pesadamente os traços inferiores, que é naquela questão de sombra também, para dar altura. Sempre, pessoal, percebam que eu estou sempre suavizando todo o trabalho, justamente para dissolver essa linha, para ela não ficar um risco, né? Ela vai ficar somente ali uma marcação mais pesada, no entanto, respeitando as suas condições. Trabalhando aqui também com a borracha monozero, os brilhos, aquelas veias, né, que saltam aos olhos ali, mas fazendo de uma forma bem singela, tá, pessoal? Quando ficar pesado, somente uma marcação. Vamos trabalhando aqui a parte inferior da pálpebra, né, sem deixar aquele risco pesado, só que a gente de uma certa forma suave, a gente vai estar marcando essa questão externa do olho. Toda essa parte de cima a gente vai trabalhar agora, iniciando pelos cílios. A gente vai trabalhando um a um, tá? De forma que você faça que ele está saindo ali como se fosse da parte inferior da pálpebra, tá? E trazendo para cima sem fazer um risco único, pessoal. Vocês puxam e vai suavizando ao longo do caminho, do percurso. Isso vai dar uma naturalidade na questão dos fios. Fazendo sempre um a um, pode ser disforme, tá? Não precisa ser aquela coisa regrada, uniforme, certinha.
lembrando que é os cílios, né? Então a naturalidade está justamente naquilo que não é perfeito, né? Então a gente vai trabalhar sempre essa questão da naturalidade para a questão do movimento, e nisso a gente vai ter um trabalho muito melhor na questão do realismo. Porque por muitas vezes a beleza ela está justamente alinhado, né, pelo menos na questão do desenho, naquilo que fosse imperfeito, vamos dizer assim, na vida real, né? Não fica aquela coisa muito artificializada. Lembrando que na parte inferior da membrana dessa pálpebra, ela por ser mais alta, então a gente vai trabalhando ali um degradê, escurecendo um pouco a parte de baixo, né? Isso vai dar altura a esse olho, vai dar altura à pálpebra e uma profundidade maior ao olho, sempre suavizando. Trabalhando aqui agora a parte inferior, trabalhando os cílios inferiores, mesma situação, fio a fio, não precisa ser uniforme, pode estar um grudado no outro, um acima do outro, sem problema, desde que respeite a anatomia. Trabalhando o sombreamento da superfície onde está disposto esses cílios, dando naturalidade, já que por sua vez ele está em primeiro plano em relação ali à pele, né? Ele está acima da pele, então ele vai projetar sombra, então automaticamente ele vai estar recebendo primeiramente a luz. Suavizando sempre, espalhando aquele grafite, dando aquele tom mais natural. Fazendo agora a pálpebra superior, né? Ali naquela parte como se fosse aquela dobrinha, então ela recebe menos luz, então vamos trabalhando ali a questão daquela marcação, né? Da sombra, dando altura e dando naturalidade. Sem esquecer do formato, né? Então você vai trabalhar a parte inferior e a parte superior, deixando ali um centro como se fosse um brilho, distribuindo menos grafite àquela região, sempre suavizando, espalhando de forma mais uniforme, né? E lembrando, pessoal, que a pele é outra textura, então a gente vai trabalhando de forma sempre suave. Trabalhando aqui os brilhos, né? Sempre tem que fazer valer, lembrando sempre que o olho é muito úmido, então distribui muito brilho. Trabalhando aqui também, ó, fazendo alguns pontinhos com a borracha, para trabalhar aquela questão de brilho da pele, né? Como se fossem os poros ali, a textura da pele. Então a gente vai trabalhar para não deixar aquele aspecto muito liso, né? Então a gente vai trabalhando na parte tanto superior quanto inferior, vamos trabalhando e fazendo esses pontos. Agora de forma suave, pessoal, suave, quase só com o peso do lápis, vamos distribuindo um pouco do grafite ali naquela parte do olho, a parte inferior ali da pele, né? Como se fosse aquela região da olheira, vamos dizer assim. Trabalhe sempre de uma forma leve
essa questão da pele para não ficar muito marcado. A hora de esfumaçar é muito importante você respeitar ali o formato da figura que você está desenhando. Não fazer em qualquer direção, porque mesmo esfumaçando de forma leve, pode ocasionar manchas que depois dificilmente você vai conseguir tirar, né? Então espalhe o máximo possível trabalhando ali o degradê, sem marcar demais, sem trabalhar muito aquele escuro, né? Vem trabalhando agora a questão das luzes, né? Da marcação de pele ali, da textura com a borracha, né? Dando uma suavizada, desenhando literalmente alguns pontinhos também, para dar aquela questão de poros, né? Luminosidade, isso vai dar um maior realismo ao seu trabalho também. Dando aqui alguns arremates finais. Trabalhando sempre, pessoal, com muito cuidado. A mão leve é muito importante na hora de um preenchimento desse. Tá certo? Galera, eu espero que vocês estejam gostando desse trabalho. Se gostaram, deixa seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, tá certo? Ative o sininho para receber as notificações e deixe seus comentários, que é muito importante. Eu vou estar respondendo um a um, tá certo? Eu espero ter ajudado vocês. Eu espero que com esse tutorial eu tenha esclarecido algumas coisas para vocês, tá? Logo mais teremos mais vídeos como esse. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Espero suprir, né? Estar suprindo aqui as dúvidas de vocês. E pessoal, procure sempre estar se atualizando, tá? Não estagne não. Procurem sempre estar evoluindo o seu trabalho, mas procurem sempre estar... Você está se atualizando, você está sempre vendo aquilo que está evoluindo, para você evoluir também o seu trabalho. E lembrando, a prática, pessoal, a prática leva à perfeição, tá? Então nunca pense assim, eu não vou conseguir. Vocês conseguem sim, com a prática vocês conseguem. Continue se dedicando, tá certo? Dando aqui uns arrematezinhos finais de veias, né? Trabalhando aqui, suavizando. Então é isso, pessoal, deixe seu like, um forte abraço para todo mundo, até mais.